Bom, estamos aqui com Darlan Bertoso dos Santos, que é coordenador do Comissariado da Infância e Juventude. E eu queria saber, Darlan, como que é o dia a dia aqui, as coisas que o senhor faz, como que é o seu trabalho e a sua carreira? Eu posso iniciar afirmando que eu entrei em 1988 no Tribunal de Justiça como comissário voluntário. De 1988 a 1990 eu trabalhei de forma gratuita, ou seja, prestando serviço à sociedade sem remuneração. Em 1990 eu fui nomeado, passei a receber o pagamento, portanto, a ser funcionário do Tribunal de Justiça. Teve um concurso em 94, eu prestei o concurso e passei. Trabalhei aqui no Fórum em Poços de Caldas como porteiro de auditório, oficial de justiça, escrevente judicial e retornei às minhas funções como comissário, já que eu havia feito esse concurso. E estou nessa área há 29 anos, sempre trabalhando na área da infância e juventude. Durante esse período, por esse longo tempo na carreira, sempre a gente viu dificuldades em cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, que prevê com prioridade a proteção integral à criança e ao adolescente, em todos os sentidos. Encaminhamentos na área de saúde, de educação, de segurança, tudo aquilo que a criança ou adolescente necessita para si de apoio. E então a gente trabalha baseado na lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre em função da proteção. Então, o Comissariado da Infância e Juventude, muitas pessoas alegam que não existe perante o Estatuto, que é só o Conselho Tutelar. Não é uma realidade. Nós somos funcionários do Tribunal de Justiça, concursados, todos eles concurso superior, e durante esse período de 29 anos que eu falei anteriormente, a gente sempre prestou um trabalho, principalmente em Poços de Caldas, na questão da fiscalização do cumprimento das leis de proteção. Um dos serviços essenciais que existe no município, uma das funções do comissário é fiscalizar a participação de crianças e adolescentes em todos os locais onde, porventura, possam estar essas crianças até 12 anos e adolescentes de 12 a 18 em complexo. Bares, botequins, cinemas, emissoras de TV, boates, danceteria, desfile de moda, ginásios poliesportivos, todo local onde um organizador de evento quer se apresentar com um evento, um show, e quer a participação de crianças e de adolescentes, deve haver a fiscalização do comissariado. O comissariado é regulamentado em Minas Gerais pelo Tribunal de Justiça e tem inúmeras funções. Outras também que eu posso citar aqui, que é de muita relevância para o município, é com relação à fiscalização de bebidas alcoólicas. Nós sabemos no país que 12% da população jovem de 12 a 17 anos, 12% já está comprometido com a dependência do álcool, ou seja, a bebida alcoólica. Às vezes culpa da família, falta de estrutura, culpa também da sociedade, omissão do Estado. Então, um dos trabalhos do comissário é fiscalizar. Qualquer pessoa, proprietário de bar, gerente, funcionário, qualquer cidadão do povo que estiver oferecendo bebida alcoólica para um adolescente, é passível de ser preso em flagrante e responder a processo administrativo e criminal. Sempre nos lugares, como eu frisei, onde tem criança e adolescente participando de eventos, deve haver a presença de um comissário. Nós cumprimos mandados de busca e apreensão a mando do juiz para a internação de adolescentes, quando existe casos de dependência química. Nós cumprimos mandado de busca e apreensão com relação a adolescentes infratores que devem ser internados fora de Poços de Caldas para o tratamento, para a recuperação, e cumprir expedição de autorizações de viagem para adolescentes, crianças e adolescentes, como autorização para hospedagem. Então, são várias funções. Com relação à minha carreira profissional, eu sempre primei pelo atendimento ao público com prioridade, com zelo, com educação, porque as pessoas que procuram justiça hoje são pessoas carentes de apoio, necessitadas, pessoas que, na fase que a gente está vivendo hoje, com o problema que aflige os jovens, os problemas familiares, a droga, o álcool, prostituição, exploração, realmente as famílias procuram sempre o juizado em juventude no sentido de receber um socorro. Quando a gente percebe que a gente não é competente, entre aspas, para dar uma solução adequada para cada caso, a gente caminha ao Ministério Público, ao próprio juiz da vara criminal e infância e juventude, o qual nós somos subordinados.
pelos serviços prestados em Poços de Caldas há muitos anos. Eu não vou falar o Darlan Bertoso, mas a equipe que eu trabalho são 7 funcionários efetivos, concursados, concursos superiores, e uma média de 8 a 10 voluntários. Os voluntários são aqueles que trabalham sem remuneração, prestam um serviço relevante. Em função disso, nós recebemos várias homenagens, Sociedade de Amigos de Bairros, entidades, pessoas do povo, instituições, vamos citar o Exército Brasileiro. E o melhor que eu acho, mais bonito, não que eu valorizo mais do que os outros, é que nós recebemos o Honra ao Mérito em 2015 por relevante serviço prestado à sociedade de Poços de Caldas. Isso para o futuro, para a carreira de um profissional que milita na área há muitos anos é importantíssimo. Seja para mostrar para os filhos, para os netos, incentivar aquelas pessoas que, mesmo que prestem um serviço voluntário, que dediquem a causa com amor, com afinco, que realmente, se for pelo ser humano, recebe a homenagem, mas a gente não espera disso. Mas a recompensa vem de Deus. Muito bom, Darlan. E como o senhor disse, o senhor lida com muita gente, diretamente com a população. Que tipo de pessoa que o senhor lida e como que o senhor lida com essas pessoas? Que muitas das vezes são pessoas mais carentes. Olha, diariamente nós recebemos aqui na sede do comissariado pessoas humildes. Nós temos aqui ricos, pobres, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos. Então, todo tipo de pessoa. Aqui não trabalha só com aquele mais pobre, a gente trabalha também com aquela classe de situação financeira melhor. O maior problema hoje vivido, que a gente tem a preocupação, que parece difícil, solução é encaminhamento para os adolescentes que estão dependentes de químicos, seja em drogas, bebidas alcoólicas, porque infelizmente o Estado, nessa situação, o Estado é meio omisso. O Estado, quando implantou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, não ofereceu e não oferece condições até hoje, após 27 anos do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente de julho, as condições para recuperação adequada, centros especializados para internação de adolescentes, tanto os dependentes químicos, tanto aqueles que cometem atos passionais, nós não temos. Então, existe uma dificuldade muito grande em a gente auxiliar as famílias carentes e que solicitam apoio aqui do órgão para que dê um futuro, uma esperança para aquele adolescente. Infelizmente, se dependesse da justiça, da infância e juventude, se tivesse as condições, a gente faria com o maior prazer encaminhando os adolescentes. Por causa de uma cidade, se trata de cidade turística, considerada rica, até hoje ainda não tem uma política pública adequada, uma política social para o engajamento, o enquadramento dessa questão do adolescente o infrator e o adolescente o dependente químico. Outro pedido que nós recebemos também constantemente, até às vezes a pessoa implorando para que a gente consiga o primeiro emprego para um adolescente de 14 anos. A Lei Estatuto da Criança e do Adolescente prevê todo adolescente de 14 a 16 anos de idade pode trabalhar como menor aprendiz, recebendo meio salário mínimo, recebendo um vale transporte, desde que não prejudique o seu horário de escola. Mas, infelizmente, as empresas têm medo de contratar esses adolescentes. Então, a dificuldade que nós temos aqui é uma colocação no mercado de trabalho para os adolescentes. Não que justifique hoje o número excessivo de atos infracionais praticados por alguns adolescentes na cidade por omissão. Porque se o adolescente não tem uma atividade saudável, se ele não pode trabalhar, se ele não tem oportunidade, ele acaba gostando das ruas. Ele vai encontrar facilidade para adquirir bens de consumo, um certo status, uma certa liderança na rua do que no próprio lar. Entendi. E quando esses menores infratores estão com problema e, de uma certa forma, vocês não acham uma solução aqui, não tem uma clínica para alguns que estão sendo usuários de droga, como que vocês procuram solucionar esses problemas? Mandando para outras cidades? Como que funciona? Sim, na maioria dos municípios do país, existe um CAPS-AD. O CAPS-AD é um centro de atenção psicossocial de álcool e drogas. Adolescentes que passam pelo comissariado da infância e juventude
que a gente, uma breve entrevista com a família, com o próprio adolescente, quando a gente percebe que ele já está numa dependência, a gente caminha ao CAPS. A família é encaminhada, ali é feita uma triagem para saber o grau de dependência desse adolescente. Caso seja constatado que realmente existe uma dependência e necessita de um tratamento com internação, a Justiça da Infância e Juventude é competente, tem a prerrogativa de solicitar para o município, na questão da saúde, a internação em município fora de pós-causa, que nós não temos aqui, como eu falei, uma política social pública para a questão de adolescentes na área de dependência química. Infelizmente, ainda nós dependemos de favores. A gente pede para Divinópolis, Uberlândia, Itamonte, Sete Lagoas, várias cidades aqui de Minas, um apoio para receber os nossos jovens que estão nessa situação que necessitam uma internação para tratamento. Tem uns casos aqui que são tratados em pós-causa, no caso ambulatorial. O adolescente vai até o CAPS, ali ele é acompanhado por um psicólogo, um psiquiatra, se for necessário, com a família, onde ele realiza vários trabalhos manuais, artesanais, é feita uma terapia. Se ele conseguir se livrar desse vício, ou seja, do álcool, ou seja, de droga, ele é reinserido em sociedade. Caso contrário, é uma internação. Mas estamos longe de uma realidade ainda para falar que funciona muito bem, que é muito positivo, porque falta ainda estrutura, e eu volto a afirmar a omissão do Estado, que é muito crítico isso daí. Carla, eu também gostaria de saber se tem algum projeto para proteção desses menores e como que vai funcionar. Sim, olha, devido ao grande número de eventos realizados em pós-causa, festas, baladas, algumas festas raves, com a participação de menores de 18 anos, o que muito nos preocupa, 13, 14, 15, 17 anos, que realmente têm direito a lazer, têm direito a frequentar, só que existem normas, existem regulamentos, existem portarias que proíbem a participação de menores de 18 anos após as 23 horas em Poços de Caldas. E há muitos anos a gente vem pesquisando uma situação para dar uma resposta aos pais, às famílias, à sociedade em geral, não para impedir a participação dos adolescentes, mas que eles possam frequentar esses locais de festas, mas desde que com segurança, desde que não tenham acesso a bebidas alcoólicas e drogas. Então, após vários estudos, eu, no caso, sugeri, numa reunião que teve na Câmara Municipal com a presença de todos os vereadores, promotores de eventos, mães de adolescentes, outras autoridades, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, eu sugeri para a pós-causa a criação de um projeto de lei para a criação da comissão de eventos. O que seria isso? Todo organizador de evento que for fazer uma festa, seja de grande porte, com 8, 10 mil pessoas, seja de pequeno porte, com a participação de adolescentes também, que primeiramente toda a documentação seja apresentada a essa comissão de eventos. Essa comissão fará parte Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo, Secretaria de Serviços Públicos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, todos os órgãos que lidam direta ou indiretamente nessa questão da infância e juventude, para que os eventos de pós-causa possam ser realizados com a participação de adolescentes, mas desde que cumpre o horário, já que isso não acontece em pós-causa com frequência, se ofereça condições para os adolescentes participarem. Então, passaria pelo crivo dessa comissão de eventos para aprovação. Porque existe uma preocupação muito grande, a gente sabe disso, o estudante universitário, ele faz festa, seja numa república, seja numa área pública aberta, mas o adolescente ele quer participar. A garota, o garoto quer participar, e ele consegue participar. Muitas vezes falsificando uma identidade, muitas vezes o amigo entra, muitas vezes ele entra por uma outra situação e acaba participando. Então, a lei não quer reprimir, não quer tirar esse direito de lazer do adolescente. Favorecer, permitir que participe, mas desde que seja com proteção e dentro das normas para um bom convívio em sociedade. E para finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua vida, do seu dia a dia, como que é ter que lidar com o dia a dia normal, a vida de todo mundo e o serviço, como que funciona.
Na minha vida eu posso falar pouco, porque eu não tenho boas lembranças. Primeiro que eu não tive infância e não tive juventude, o que muitos jovens hoje têm. Por necessidade econômica, por necessidade alimentar, com 12 anos e meio para 13 anos, eu fui obrigado a começar a trabalhar, serviço pesado, para sustentar o pai, sustentar a mãe, até os 18, 19 anos. Então, eu não tive carrinho de rolimã, eu não brincava de bola de gude, eu não podia jogar bola. A infância que eu tive foi limitada, trabalhando. Quando adolescente também eu saía pouco, eu tinha que trabalhar. Então, eu iniciei minha carreira, como falei, já trabalhei como autônomo há muito tempo, fui tapeceiro, eu armava sofá, eu era estofador. Até quando eu adquiri a maioridade, 19, 20 anos, eu trabalhei numa empresa de grande porte, uma multinacional, mas eu não queria aquilo, eu queria outra coisa. Fiz concurso para a Polícia Civil em 1981, eu cheguei a ser classificado, não pude ir em questão do trabalho, decidi entrar no outro ramo da justiça. Cansado de trabalhar por conta própria, de pagar tanto imposto, resolvi passar para o lado de lá. Mas sempre eu tinha uma coisa por Deus. Eu queria trabalhar numa função que eu pudesse atender as pessoas que toda a vida eu fui trabalhar e servir. E eu fiz uma intenção com Deus. Se eu passasse num concurso, se fosse do meu gosto, aquilo que eu fosse fazer, trabalhando remunerado, salário justo, eu ia servir a todos aqueles que me procurassem. E isso é que eu faço até hoje. Sou casado, tenho 3 filhos, 3 netos, tenho pouco lazer, porque meu dia a dia é tomado não só no horário de trabalho, que eu tenho outras atividades fora de meu trabalho, eu tenho um clube que eu lido com 45 pessoas acima de 50 anos que eu ofereço lazer a eles. Mas eu também trabalho nas ruas, porque eu atendo as pessoas não só no horário expediente, mas em todos os locais onde as pessoas me param, eu dou atenção, e por isso que eu acho que até hoje eu estou na função de chefia. Deus me concedeu essa graça de ter esse emprego digno e remunerado. E eu, em função disso, é necessidade, é dever meu, beneficiar aqueles que me procuram. Darlan, muito obrigada. A gente termina por aqui a nossa entrevista. Fiquei muito feliz em saber tudo isso. É de grande influência e relevância. E até uma próxima. Eu que agradeço, estou à disposição quando me convidarem para prestar qualquer tipo de informação a respeito do trabalho de vocês. Acabou!